Gostaria de dar boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui essa noite conosco. E, para compor a mesa, eu gostaria de convidar o nosso reitor, o senhor Jarbas Matos, por favor. O senhor Daniel Martins, que é estudante e docente aqui da Fundação Logosófica. Obrigada. E, antes de passar a palavra para eles, gostaria também de aproveitar a oportunidade, porque é também uma satisfação para mim estar aqui hoje, chamando o senhor Daniel Martins para compor a mesa e dirigir essa palestra de hoje à noite, porque eu me lembro que exatamente 8 anos atrás, eu fui convidada para uma palestra aqui também, e a palestra estava sendo dada pelo Daniel, e assisti a palestra, gostei muito e estou aqui até hoje, então... E depois disso ele nunca mais voltou. Mas está voltando hoje e eu estou tendo essa oportunidade de apresentar essa atividade. Bom, é só lembrar a todos, para que nós possamos aproveitar bastante esse tempo, que eu tenho certeza vai ser muito bom, lembrar de desligarem os celulares, talvez desligar mesmo, né? Sem deixar no vibracol, quem puder, para a gente poder se concentrar. E vamos dar início às nossas atividades. Gostaria de chamar o reitor, o senhor Jarbas Matos, que vai dar algumas palavras para os senhores. Obrigada. Obrigado, Verônica. Senhoras e senhores, já fui apresentado, sou Jarbas, com imensa honra, represento a reitoria desta notável instituição, que é a Fundação Logosófica, em prol da superação humana. É isso que nós fazemos aqui. Trabalhamos a nossa própria superação e, com a experiência, procuramos estimular que outros também desenvolvam o autoaperfeiçoamento, a evolução, a própria superação. Portanto, quero transmitir a todos o meu afetuoso abraço, nosso caloroso boa noite. Quando nós vemos esta plateia cheia, estamos tendo uma transmissão simultânea para o outro salão, que já está enchendo também. Então, quando vemos assim tantas pessoas se aproximarem da obra logosófica, para nós é uma imensa alegria. Portanto, hoje é um dia de festa. A logosofia, muitos sabem, muitos já conhecem, foi criada pelo pensador humanista, mestre de sabedoria, escritor, educador, González Pecote. Está presente em vários pontos do mundo e muito forte, cada vez mais forte na América do Sul e aqui no Brasil. O Daniel Martins, aquela pessoa simpaticíssima, depois vocês vão ver que é mesmo, veio lá das Minas Gerais, veio de longe, abriu mão de tantos afazeres para estar conosco aqui. A Verônica lembrava a sua vez anterior aqui, com uma palestra chamada Convivência 2, trouxe aproximadamente 500 pessoas aqui na Fundação. Encheu a escada, outro salão lotado, 500 pessoas aqui estiveram. Já estamos pensando em reeditar a palestra. Daniel é advogado, também professor universitário, principalmente no ramo do direito, é empresário também, administrador com larga experiência na administração de empresas, e na Fundação Logosófica, ele foi reitor da Fundação Logosófica lá em Belo Horizonte, de Cidade Nova, e hoje é docente e ocupa uma cadeira no conselho diretivo daquela filial. Com muita satisfação, vou passar a palavra para o Daniel, lembrar, Verônica já havia lembrado a importância de que os aparelhos sonoros sejam mantidos desligados. No final da palestra, nós vamos conversar um pouquinho de novo, e muito obrigado uma vez mais pela presença de todos. Boa palestra, por favor, Daniel.
Bom, uma boa noite muito carinhoso para todas as senhoras, para todos os senhores, que depois de uma semana de trabalho se dispuseram a vir até aqui para nos ouvir. E uma boa noite também especial para os jovens, aqueles que estão aí lutando para ingressar nesse cada vez mais comprimido mercado de trabalho. Eu queria agradecer ao senhor Jarbas, né, que é reitor da Fundação Logosófica do Rio, sobre essa referência que ele fez à palestra que aqui proferimos, acho que, salvo engano, foi em 1998, chamava A Arte da Convivência a Dois. Parece que atualmente ninguém está precisando mais dessa arte, né? Todos vêm convivendo muito bem. Mas naquela ocasião, a palestra acabou atraindo assim, um público muito grande. Mas eu considero que essa atração de público é pelo próprio tema, a Arte da Convivência a Dois, um tema também de interesse muito grande, e particularmente aqui no Rio, pela, como é que eu diria, a receptividade fisionômica do carioca, não é? Porque vocês trazem impresso na fisionomia de vocês a alegria, e isso estimula o palestrante a proferir uma palestra cada vez com mais esmero. Então, essa é a razão, as razões, aliás, do sucesso dessa palestra. Bom, hoje estamos aqui de retorno para tratar de um tema também de interesse geral, que diz respeito à profissão e ao profissional dentro da atualidade. Então, nós vamos fazer uma palestra... A minha voz está chegando bem aí? Estão ouvindo bem? Tá. Nós vamos fazer uma palestra, assim, simples, objetiva, onde nos primeiros 20 minutos eu vou trazer algumas informações, reflexões e observações sobre a profissão e o profissional na atualidade, pelo mundo. E, em seguida, apresentar alguns recursos, ou grandes conhecimentos, ou valores, né, ou aspectos, como queiram, da logosofia, valores esses que vêm contribuindo para formar um profissional muito mais capaz mentalmente, muito mais humano e, sem dúvida nenhuma, muito mais feliz. Quando ingressar na parte da logosofia, todo conhecimento que eu disser eu vou ilustrar com experiências, mas nesses primeiros 20 minutos, não. Bom, então vamos começar dando um toque, um ligeiro toque lá na década de 50. O meu avô era um empresário de sucesso e ele, parece que intuindo a proximidade da era do conhecimento, que é essa que nós vivemos hoje, ele costumava reunir os netos e dizer assim: olha, meninada, vocês estudem bastante, mas estudem mesmo, porque na vida profissional o sol das oportunidades é para todos, mas as sombras não. As sombras são para alguns. E sempre tinha um neto lá, desse mais cara de pau, que dizia assim: mas vovô, essas sombras são para quem? E ele era um homem que gostava muito de dinheiro, então ele estalava o dedo, né, aquele som metálico, quase que de moeda, e dizia assim: olha, meu filho, as sombras são para aqueles que aprendem duas coisas na profissão. Primeiro, ganhar dinheiro. E segundo, obter reconhecimento profissional. Bom, meu avô falava a verdade? Eu diria que para a sua época, sim, mas hoje eu diria que ele falava uma meia-verdade. Por quê? Porque, recentemente, alguns profissionais, representando a várias profissões, respondendo a uma enquete, que o que eles mais buscavam ou aspiravam na profissão, eles destacaram 5 coisas, 5 aspectos. Primeiro, uma boa remuneração. Segundo, reconhecimento profissional. Terceiro, uma melhor qualidade de vida. Quarto, equilíbrio. E quinto, fazer aquilo que gosta. Vejam que, do ponto de vista das pessoas, as coisas vêm mudando. Procura-se ganhar o dinheiro, sim, mas, ao mesmo tempo, busca-se o equilíbrio. Não é? Procura-se um reconhecimento profissional, sim, mas também, concomitantemente, que o campo profissional seja um gerador
de felicidade, de bem-estar, né? E de alegria. Então, do ponto de vista das pessoas, vem havendo uma modificação. Agora, e o mercado? O que a realidade vem nos mostrando? Olha, segundo os especialistas, atualmente, 5 grandes forças vêm regendo a batuta da vida profissional. Eu vou só fazer uma referência a elas, porque cada uma delas daria para fazer uma palestra. Então, só vou referenciar mesmo para nós seguirmos. A primeira dessas forças está representada pelo avanço tecnológico e científico, que muda o cenário das profissões constantemente. Exemplo, a área bancária. Há mais ou menos 15, 20 anos, os bancários eram por volta de 1.300.000 no país. Hoje, eles são menos da metade. Parece que chega aí por volta dos 500.000. Por quê? Por causa da automação bancária. A segunda força que vem também dando as cartas aí no mercado e nas profissões está representada pela multiplicação do conhecimento em todos os segmentos da atividade humana. Ou seja, cada vez se sabe mais sobre cada vez menos. Em que pese, né, a visão sistêmica, aquela visão de todo o sistema, de todo o processo, ser um requisito para o profissional da atualidade, nós sabemos muito bem que a especialização caminha a largos passos. E isso implica em colocar o profissional assim, naquela posição de estar sempre reciclando, sempre atualizando. A terceira força é a globalização, mais propriamente dizendo, a globalização, a concorrência globalizada, essa terceira força. Por quê? Porque antes ela era localizada, depois passou a globalizada. E essa força impõe uma condição, que aqueles que querem sobreviver hoje no mercado de trabalho têm que aprender a construir uma tábua de salvação representada pelo binômio melhor qualidade, menor preço. Quem não aprende também a construir essa tábua de salvação, melhor qualidade, menor preço, é simplesmente excluído do mercado. A quarta força está representada pela legislação, pelas alterações na legislação cambial, fiscal, previdenciária, trabalhista, civil. Então, essa força coloca o profissional como uma espécie de plantão mental por 24 horas para ele não ser apanhado nas armadilhas que essa alteração da legislação gera. E a última força diz respeito ao capital, principalmente o capital investido nas bolsas de valores de todo o mundo, onde há estudos recentes mostrando que 92% dele serve à especulação e 8% à produção. E isso gera grandes distorções no emprego estrutural. Os economistas que estão aí sabem disso bem melhor do que eu. Por que eu estou trazendo isso tudo, essas forças? É para mostrar que esse conjunto de forças que hoje vem dando as cartas no mercado, em contraposição às aspirações das pessoas, dos profissionais, eles acabaram subordinando o mundo da profissão a um signo que ainda não se encontra no horóscopo. Quem é craque aqui em horóscopo? Não? Quantos signos tem lá? 12. Pois é, o nome desse signo que vem regendo a vida da profissional é desassossego. Desassossego. Quem está fora está desassossegado porque quer entrar. Quem está dentro também não tem sossego, por quê? Porque se ele ganha pouco, ele quer melhorar a sua condição. Se ele já conquistou muita coisa, ele luta também desassossegadamente para preservar aquilo que já conquistou às duras penas. E esse signo influencia muito a vida das pessoas, tanto é que ele gerou no mercado de trabalho uma doença profissional. Nós podemos ter aqui médicos do trabalho, mas eu já lhes adianto
que eles não conhecem essa doença e tampouco ela tem CID, Código Internacional de Doença. Mas não deixa de fazer um estrago tremendo na vida, principalmente dos executivos. E o nome dessa doença é profissionalite, a profissionalite, que é me ajuda aí, a inflamação da vida profissional. Nunca se trabalhou tanto igual agora. E uma das consequências dessa profissionalite é o seguinte: com o correr do tempo, aqueles que já estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos na profissão e são portadores crônicos da profissionalite, eles acabam verificando lá mais no final da vida que eles estão cheios de coisas que eles precisam esvaziar e vazios de coisas que eles precisam preencher. É a chamada doença do vazio. A pessoa tem tudo, mas sente que falta o principal. Muito bem. Algumas instituições, umas de caráter público, outras de caráter privado, examinando a qualidade de vida do homem moderno, né, com enfoque na profissão, perceberam, ou constataram, melhor dizendo, que o tão decantado, tão festejado conhecimento técnico e científico, por si só, é insuficiente e muito limitado para levar o homem a adquirir maior porções no exercício da profissão de felicidade, de paz e principalmente de equilíbrio. Então, eles disseram: o que é que falta? Falta algo, mas o que é que falta para que o homem, no exercício da profissão, possa construir uma vida muito melhor do que é a atual? Começou-se, então, no mundo um movimento muito grande, muito intenso, de busca desse algo que falta. A Associação de Diretores de Escola dos Estados Unidos saiu na frente e encomendou uma pesquisa em todas as universidades americanas para responder a seguinte questão: quais são as principais características, habilidades e valores necessários para que um profissional sobreviva bem no século XXI em relação a essas 5 grandes forças que vêm dando as cartas no mercado de trabalho. E contrataram demógrafos, psicólogos, pessoal de RH, empresários, estatísticos, matemáticos, e os enviaram para as universidades. E veio o resultado. Parte desse resultado foi divulgado no Brasil pelo aquele colunista da Folha de São Paulo, Gilberto de Menstein. O resultado vem dividido em 2 blocos. O bloco das capacidades e das habilidades e o bloco dos valores. Eu não estou falando muito depressa, não? Está dando para seguir bem? Tá. No bloco da capacidade e das habilidades, eles destacaram mais ou menos os seguintes: as seguintes capacidades para que o profissional viva bem no século XXI. Capacidade de lidar com informática, capacidade de comunicação, capacidade de constante atualização, capacidade de negociação, capacidade de articular e contextualizar informações, gosto pela pesquisa, capacidade de administrar e gerir conflitos e capacidade de trabalhar em equipe. Foram as principais que eles levantaram. Na parte que concerne aos valores, eles destacaram mais ou menos os seguintes: iniciativa, muito requerida hoje. Os jovens que estão aí, tratem de ter iniciativa, ela é importantíssima. Adaptabilidade, conciliação, responsabilidade, honestidade, respeito, paciência, tolerância, sensatez. É alguns que eu estou me recordando aqui. Bom, no que concerne as capacidades, os americanos não se preocuparam. Por quê? Porque eles são detentores de técnicas e de treinamentos que desenvolvem essas capacidades nas pessoas. Então, eles são capazes de pegar uma pessoa e desenvolver nela a capacidade de lidar com a informática, de negociação, de uma melhor comunicação.
Mas, quando chegou ali no bloco dos valores éticos e morais, aí eles se detiveram. Sabem por quê? Porque os seus próprios pesquisadores levantaram questões que eles não conseguiram ultrapassar. Por exemplo, um pesquisador disse assim: olha, como fazer para ensinar a alguém... Não, ele disse assim, se um valor, o verdadeiro valor, não é um mero slogan, o slogan é aquilo que você fala, mas não tem nenhum compromisso em seguir, não é? Se o verdadeiro valor não é um mero slogan, não é uma palavra vazia, como ensinar alguém que está aprendendo esse valor a convertê-lo numa força moral ou ética, né, ou mental ou psicológica, que tenha expressão permanente na sua conduta? Foi claro? Foi? Muito interessante essa questão. Por que eles levantaram isso? Porque no mundo eles percebem que o valor é tratado a nível de slogan. Eles até ilustraram dizendo que havia lá uma empresária que proferia muitas palestras sobre a importância da organização para o sucesso das empresas, e um dia encontram com um amigo comum desse empresário e se referem a essas palestras que ele fazia. Aí esse amigo disse assim: mas o fulano é realmente assim, impressionante, eu não sei como ele consegue, porque quem o conhece de perto sabe que uma coisa que na sua vida não existe é a organização, inteiramente desorganizado, e proferindo palestra sobre organização, não é? Um outro pesquisador levantou a seguinte questão: se ensinar valores fosse fácil, os valores éticos não estariam nos livros, mas sim na vida das pessoas. E se nós olharmos, né, dentro do nosso campo profissional, nós vamos constatar, infelizmente, a contragosto, que os valores éticos se encontram ainda muito mais nos livros do que na vida das pessoas. Um outro levantou a seguinte questão também: é possível ensinar alguém que não tenha um valor a adquiri-lo? Por exemplo, é possível ensinar o desonesto a ser definitivamente honesto? Ensinar o rígido a ser flexível? O insensato a ser sensato? Então, os americanos se detiveram perante uma questão que o Sócrates levantou há mais de 2000 anos: como transmitir a virtude, como ensinar a virtude, que, atualizada para os nossos dias, era como se dissesse assim: como ensinar o cultivo de valores para que ele tenha expressão permanente na conduta de quem o está aprendendo. Bom, a Unesco, vou dar um toquezinho na Unesco também. A Unesco, diante né, de um mundo inteiramente globalizado e multicultural, ela criou, né, ou produziu, melhor dizendo, um relatório totalmente voltado para o desenvolvimento humano, onde ela aponta os 4 pilares para a educação no século XXI, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? Os professores que aí estão sabem disso também muito melhor do que eu. O que a Unesco quer? Substituir a milenar equação ser igual a ter, quer dizer, você vale por aquilo que você tem, pela desigualdade, ser maior do que ter. Você vale pelo que você é. Só que, segundo pesquisadores também da Unesco, ela se encontra detida na questão de como ensinar o ser a ser. Porque como ensinar alguém a ser melhor do que ele é, a fazer essa verdadeira reforma dentro de si para ser melhor do que ele é. Vamos agora nas empresas. Então, eles também estão detidos. As empresas, quem for da área de administração de empresa, sabe que há obras recentes de autores franceses demonstrando que a força e o poder de uma empresa não se encontra nem nos cargos e tampouco nas pessoas que ocupam esses cargos, mas se encontra na relação entre as pessoas que ocupam esses cargos, e mais precisamente na intensidade dessa relação. E para que haja uma relação intensa, duradoura, né, estável, evidentemente que tem que haver os
valores reais, e senão, né, vira uma ficção. Deixemos as empresas, vamos passar um pouquinho na família. Quem tem filha bonita aqui de 15 anos? Tem? Ah, olha, mas é muito braço levantado. Você tem também, Jarba? Olha só. Muito bem. Então, uma pergunta até para o Jarbas, né? Eu pegar o Jarbas, que está mais próximo de mim. Como que chama sua filha, Jarbas? Rayane. Rayane. A Rayane está aí? Não? Ah, pena. Senão nós íamos confrontá-la com o pai, né? Mas quando a Rayane chega em casa e diz assim, lá pelos 15 anos, papai, esse aqui é o meu namorado, o fulano de tal, e apresenta para o Jarbas pergunta para a Rayane, fala assim, minha filha, esse seu namorado é campeão para resolver problemas de matemática? Faz essa pergunta? Faz não. Ele pergunta se seu namorado fala bem inglês? Também não. Ele pergunta, ele sabe tudo sobre geografia, sobre a extensão do Rio Amazonas, seus afluentes, né? Também não. O que é que ele vai observar e perguntar? São os valores. Ah, esse seu namorado, ele te trata bem? É uma pessoa respeitosa? Ele gosta do ambiente de família? Olha, ele gosta de trabalho? A gente fala até devagarinho, você gosta de trabalho? Vejam como as famílias também selecionam por valores. Tá bem? Então vejam bem, olha, por que eu falei isso tudo aí? É porque a Associação de Diretores de Escola dos Estados Unidos, a Unesco, né, as empresas, as famílias, estão atualmente numa busca do caminho real do desenvolvimento humano. É um caminho em que a pessoa, quando entra, ela tem que aprender a fazer uma verdadeira reforma dentro de si e capacitar muito a sua inteligência, ao mesmo tempo que ela se humaniza na mesma hierarquia dessa capacitação mental. E é exatamente aí que entra a logosofia, a ciência logosófica. Por quê? Por várias razões. Mas eu vou dizer só duas para nós seguirmos aqui em frente. Uma delas é porque a logosofia, ela detém um acervo de conhecimentos muito grande sobre a tríplice configuração do ser humano, bio, psico e espiritual. Ou seja, ela nos revela muitos dos segredos e nos dá muitos conhecimentos da nossa natureza psíquica e da nossa natureza espiritual. E nos coloca na rota da realização, das grandes realizações, como, por exemplo, o conhecimento de si mesmo, que o Sócrates também anunciou, né, há mais de 2000 anos, mas não deixou o caminho. E esse é um conhecimento vital para o profissional da atualidade, conhecimento de si mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco nele. A segunda razão é que a logosofia, sendo uma ciência, ela tem os seus conhecimentos, tem sua técnica, tem um método logosófico que ensina a realizar esses conhecimentos na vida. Tem as escolas, né, que são as sedes da Fundação Logosófica. Belo Horizonte tem 6 sedes da Fundação Logosófica. Onde eu estudo, por exemplo, tem 3.500 metros de área construída, só para os senhores verem assim, a dimensão dessa ciência. Né? Hoje há sedes da Fundação em todo o mundo, em centenas e centenas de cidades brasileiras. Então, só que os conhecimentos da ciência logosófica, eles são diferentes desses que nós temos nas nossas profissões. Trata-se de uma classe de conhecimentos causais, que vão às causas do comportamento humano. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. E, a meu juízo, quem aprende a adquirir e aprende a manejar esses conhecimentos na vida,
ele adquire um dos maiores poderes que o homem pode adquirir na passagem aqui por essa terra, que é o poder de ingressar dentro de si e interferir nos movimentos da sua mente, da sua vontade, dos seus pensamentos, da sua inteligência, dos seus sentimentos, e promover neles mudanças, modificações benéficas, tanto a si como a todos aqueles que normalmente convivem conosco. Então, olha o que essa ciência faz. Ela nos ensina a fazer ciência num lugar onde as demais não têm condição de ensinar, que é dentro de nós mesmos. E quem aprende a fazer ciência dentro de si, se torna um administrador da sua própria vida. Ou seja, a condução da vida profissional, ela fica imensamente mais fácil do que aquele que não aprende a fazer ciência dentro de si. Então, é uma ciência de extremo valor. Agora, os senhores podem estar perguntando, mas então vem cá, quais são esses conhecimentos extraordinários dessa ciência, né? Tem gente até esfregando a mão. Olha, então nós vamos fazer referência, vamos dar um flash em cada um deles, né, com ilustração, mas tudo que eu disser agora é como se fosse assim, uma gotinha perante o mar que está atrás, né, que é muito grande, muito ampla a concepção logosófica. Mas ela começa nos levando, nos convidando a conhecer os recursos que existem dentro do nosso mundo interno. Por quê? Porque esse mundo interno é um mundo das causas. Tudo que diz respeito ao meu comportamento, ao meu temperamento, às oscilações do meu ânimo, forma de pensar, forma de sentir, conduta, atitude, tem como ponto de partida esse mundo interno. Então, conhecer esse mundo interno é algo assim muito grande. Então, dentro dele existem recursos ou nós ignorados, são verdadeiros tesouros ignorados. Ou nós não usamos, ou usamos pouco, ou usamos mal. Mas dentro dele também estão as causas das nossas limitações, dos nossos problemas, dos nossos erros e desacertos. Então vamos ver o que tem lá. Vamos começar pelo primeiro recurso que tem lá. Ô, Ângela, você projeta para mim? Eu reproduzi aqui, porque é mais fácil para eu ler também. Olha lá. Então, dentro do mundo interno, existe um sistema mental. Pela primeira vez na história da humanidade, é possível ao homem ilustrar-se acerca da existência em si de um sistema mental que, ao ser ativado mediante o conhecimento de suas delicadas partes, converte na simbólica chave mágica que abre o hermetismo dessas portas cerradas durante séculos às exigências de sua razão. Eu não sei se os senhores já tinham ouvido falar que nós tínhamos um sistema mental dentro de nós. Eu, assim, toda a vida gostei muito de estudar, de ler muito, mas nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Dentro desse sistema mental tem a mente. Então, um dos primeiros estudos que a logosofia nos convida a fazer é o estudo sobre a mente. Nós vamos estudar sobre a nossa mente. Então, eu vou estudar sobre a minha, para ver como é que ela anda, não é? Como ela está, a fim de que eu possa organizá-la. Ô, Ângela, pode retirar para mim, por favor. Por que? Não, depois é que nós vamos aí nos pensamentos. Ainda não. Esse estudo sobre a mente é importante porque ela é que é o órgão promotor da vida psicológica. Então, se eu quiser fazer uma modificação na minha psicologia, o ponto de partida é o estudo sobre a mente. Por outro lado, todo problema que eu tenha, por exemplo, que a senhora tem, que o senhor tem, eu não vou dizer todo, mas quase todo, ele tem origem na mente, ou tem na sua, ou tem na do semelhante. Então, à medida que nós aprendemos a
aumentar a potência da nossa mente, nós vamos empequenecendo os problemas. E isso nos dá uma condição de flexibilidade muito grande na condução da vida. Dentro da mente tem um recurso extraordinário, que é a inteligência com seu conjunto de faculdades. Faculdade de pensar, de entender, refletir, imaginar, recordar, né? Combinar, tem a razão e tantas outras. Então, nós começamos a estudar na Fundação Logosófica sobre o mecanismo de cada uma dessas faculdades, como que elas se articulam uma com as outras, as funções dessas faculdades. Por exemplo, eles dizem que as mulheres são excelentes observadoras, não é? Falam isso? Não tem? Não é? Eu perguntaria, se eu quiser, ou se uma mulher quiser, aumentar ainda mais a sua capacidade de observar, qual é a relação que existe entre as funções da faculdade de observar, a faculdade de entender e a faculdade de refletir? Se ela sabe isso, vai pôr na mão nesse conhecimento, ela multiplica a sua capacidade de observação. Se ela não tem esse conhecimento, dificulta. Por mais esforço que ela faça, o resultado é bem menor. Eu vou, então, narrar uma experiência para ver a relação que existe entre o conhecimento das faculdades da inteligência e o cultivo de valores. Eu não sei, vocês já conviveram, convivem ou conhecem alguma pessoa que é rígida? Aqueles, assim, pirracento, ele não cede, não muda opinião, né? Às vezes, as evidências da realidade indicam por um lado, ele vai por outro. E esse tipo de pessoa é interessante, sabe? Ele sofre muito, o pirracento sofre muito, e faz os outros que estão perto sofrerem mais ainda, né? Ele é um multiplicador do sofrimento, né? Um exportador, aliás, né, de sofrimento. E antes de estudar logosofia, eu era assim. Só que a minha pirraça era interessante, ela se manifestava mais, eu era muito rígido, mas mais para o cumprimento de normas. Norma comigo tinha que ser cumprido a ferro e fogo, preto no branco. E isso me trazia muitos problemas. Olha, começou a trazer problema no início do casamento, trazia problema na profissão, trazia problema no relacionamento social. E eu sofria com aquilo, mas não sabia como me modificar. E um dia, nessa época, eu era responsável pela superintendência de recursos humanos de um banco. E nós éramos, nesse banco, mais ou menos 10 mil empregados. E na sede onde eu trabalhava, na matriz do banco, começaram, aliás, a desaparecer objetos lá dentro. A diretoria, então, me chamou e falou assim, olha, o senhor implanta com rigor. Quando falou essa palavra, eu vibrei por dentro. Com rigor. Um crachá. Aí, tá bom. Então, eu vou implantar o crachá. Não era minha atribuição direta, nem imediata, mas eu fiz uma reunião, né, geral, com todos os integrantes da área administrativa, desde porteiro até o superintendente, meu colega, para explicar as razões e os motivos do novo procedimento. Expliquei, discorri, no final pedi a colaboração de todos e abri para perguntas. Aí foram fazendo perguntas e alguém perguntou, olha, esse crachá aí é para todos? Eu falei, sim, para todos. Para qualquer um, o outro lá perguntou, qualquer um. Para os grandes e para os pequenos? Para os grandes e para os pequenos, respondi na reunião, pensando que ele estava se referindo a problema de status social, a condição ou status social da pessoa. Muito bem, o crachá foi implantado, começou a funcionar e eu fui fazer uma viagemzinha, fiquei uns 3 dias fora, quando volto na minha mesa lá, tinha aquele releasing, né, das sínteses das notícias que aconteceram, e havia uma muito engraçada. Uma senhora, mãe, primeiro filho, né, ganhou um nenê e teve que ir ao banco.
Vocês já viram o que aconteceu, né? Quando ela passou pela portaria, surgiu um porteiro com 2 crachás, um para colocar nela e outro para colocar no bebê, né? Aí ela achou aquilo um grande despropósito, né? E o porteiro falou assim: não, isso aqui é ordem, ó, isso é ordem de cima, do chefe lá em cima. Eu sei que criou lá um pequeno incidente, foi logo controlado. E eu ri muito daquilo e disse à minha secretária na época: olha, por gentileza, peça esse porteiro que lá no finalzinho do expediente, 7h30, 8 horas da noite, que é banco, a gente sai esse horário, né? Correndo atrás de dinheiro, né? Para vir aqui na minha sala. Isso já era uma sexta-feira, me recordo bem. E quando chegou mais ou menos nesse horário, 8 horas, ela falou assim: olha, aquele porteiro que o senhor pediu está aí, aguardando para o senhor falar com ele. Ele falou: fala com ele que entra. Gente, quando abriu a porta da sala, entrou um homem, mais ou menos de 60 anos, tremendo, chorando, e já foi entrando e falou assim: doutor, por favor, não me mande embora. O que o senhor fala para mim é uma ordem, eu cumpro mesmo. Eu não tenho condição, estou para aposentar, se o senhor me mandar embora, eu estou liquidado. Eu falei: mas seu fulano, quem é que falou que eu chamei o senhor aqui para mandar o senhor embora? Se fosse mandar embora, nem chamaria, não sou eu que faço essas coisas aqui, não. Aí sentei lá com ele, acalmei, sabe, fui conversando e falei: olha, sabe por que eu chamei o senhor aqui? Porque eu queria só ver se eu fui assim, confuso, na hora de coordenar aquela reunião sobre os crachás. Ele me disse assim: olha, o que o senhor fala para mim, mas é uma ordem, porque eu sei o que acontece com aquele que não obedece às ordens do senhor. Aí, ele estava muito apavorado. Eu lhe disse, falei: olha, faz o seguinte, o senhor pode estar certo, o senhor vai aposentar aqui no banco, se alguém for mandar o senhor embora, primeiro vai ter que me mandar também. Ficou também assim mais seguro e foi. Mas ele saiu e eu despedi, também liberei a secretária e sentei lá, fechei a porta. Pensei comigo, falei: gente, mas não é possível. Eu já estou com essa idade e até hoje, da mesma forma, olha, esse homem, ele tem temor de mim, ele tem verdadeiro horror de mim, né? E a gente ama quem a gente teme? Nunca, não é? Nunca. Nem simpatia, normalmente, nós temos por aquelas pessoas que nós tememos. Então, eu saí dali decidido a mudar mesmo. Falei: não, agora eu vou mudar. Eu me recordo uma vez, logo no pouco tempo de casado, só para ver o que era essa rigidez, porque a rigidez, ela às vezes se veste de responsabilidade. Às vezes estava a casa toda limpinha e tudo, né? Eu chegava, se via lá um pozinho, uma coisa qualquer, só passava o dedo nele assim, fazia só assim. A minha esposa, que teve muita paciência comigo, ficava assim, certamente, assim, uns 10 dias sem conversar comigo, né, por causa daquele dedo. Até que o dedo ia baixando, aí ela voltava de novo às boas. Então era assim. Bom, procurei profissionais na época e tal, e verifiquei que a mudança não tinha estabilidade. Uma hora eu atuava com a rigidez, outra hora com a flexibilidade. E foi nesse período de muita procura que eu tomei contato com a logosofia. E quando ingressei na fundação, eu comecei a estudar sobre as características da rigidez em mim, que é um pensamento, nós vamos falar nele aqui em seguida. E estudar o oposto, que são os valores da flexibilidade. E, paralelamente, fui estudar sobre o mecanismo da inteligência. Essa que nós estamos dizendo aqui, a importância desse estudo. E, particularmente, sobre a faculdade de refletir. Essa faculdade tem várias funções, daria para fazer dezenas de palestras sobre ela, só sobre a faculdade de refletir, mas uma delas é nos levar a ver um assunto, examinar um assunto de vários ângulos. Então, por exemplo, se aqui tivesse uma mesa, essa mesa aqui, ó, com um vaso no centro da mesa, esse vaso com 4 desenhos, um para o norte, um para o sul, outro para o leste e outro para o oeste. 4 pessoas sentadas na mesa. Quem está no norte vê o desenho que corresponde ao norte, não é? O do sul ao do sul e assim sucessivamente. A faculdade de refletir é aquela que gira o vaso. Suponhamos que esse vaso seja um tema, um assunto,
e os desenhos, um ponto de vista de cada um daqueles que estão na mesa. Então, ela gira esse vaso. Ela nos leva a considerar as razões alheias tanto quanto as nossas. E isso, quando nós aprendemos a usar essa faculdade, a nos adestrarmos no uso dessa faculdade dentro de nós, nós vamos considerando as razões dos outros em todas as decisões que temos que tomar. E isso nos torna pessoas muito simpáticas, mesmo que tenhamos que tomar decisões que sejam contrárias ao ponto de vista de A ou de B. Então, vejam bem, quando se aprende a usar essa faculdade e se estuda sobre a flexibilidade, sobre a rigidez, eu fui aprendendo a construir gradativamente, estou até hoje, né, o valor da flexibilidade dentro de mim. E esse valor, ele é estável, ele tem estabilidade na minha conduta. Tanto é, já que nós estamos falando da arte da convivência a dois, que há pouco tempo a minha esposa disse, falou assim, olha, você sabe que se eu tivesse que casar de novo, eu me casaria com você? Eu tenho 28 anos que sou casado. Isso soa como um diploma, né, outorgado pela arte, né, da convivência a dois. Vale mais do que esses diplomas de profissão, sabe? Então, vejam a importância desse estudo, como que nos leva a fazer ciência dentro. Né? Outro grande conhecimento da logosofia, antes que eu pedir a Ângela que projete, há poucos dias aí essa mega sena estava acumulada, né? Você sabe que eu entrei numa casa de loteria, eles ficam falando assim, 25 milhões, e é um pensamento, né, que atrai a gente, né? Eu entrei e falei, você sabe que eu vou fazer meu joguinho aqui também? Quando eu entro, tem lá dentro um senhor fazendo um jogo, mas a fisionomia dele estava tão boa, tão alegre, tão feliz, que eu torci para ele ganhar. Falei assim, gente, mas que coisa, se esse homem já está assim agora, imagina ele com 30 milhões. Com 30 milhões no bolso, né? Outra coisa, né? Bom, tem um conhecimento de logosofia que ele vale por um prêmio de Mega Sena acumulado. Sabe? É uma pena que a palestra não possa ser só sobre ele. Eu vou pedir para projetar e depois vou explicar alguma coisa sobre ele. Olha lá, é o conhecimento sobre os pensamentos. Olha, apesar de filósofos e sábios haverem exercido, tanto na antiguidade como nas idades moderna e contemporânea, a faculdade de pensar, nenhum deles jamais atribuiu vida própria aos pensamentos, nem declarou que pudessem reproduzir-se, nem ter atividades dependentes e independentes da vontade do homem. Por que esse conhecimento vale mais do que um prêmio de Mega Sena acumulado? É porque, mudando os pensamentos, muda-se o homem, muda-se a vida, muda-se a conduta e muda-se o mundo. Os pensamentos são os agentes essenciais da existência humana. É um grande conhecimento que nós vamos tratar aqui só uma fraçãozinha dele. Agora, olha o que acontece. Se eu parar aqui, em qualquer lugar do Rio, e perguntar às pessoas passando na rua, qual é o seu conceito de pensamento? Eles vão me dizer, o pensamento é uma forma mental, oral ou verbal. Ou o senhor o tem na mente e não manifesta, ou manifesta através da palavra ou através da escrita. A logosofia demonstra, mas demonstra com todas as letras, né, usando essa expressão, que os pensamentos são entidades psicológicas com vida própria, que nascem na mente, se movem dentro dela, se reproduzem, né, e tem vários movimentos que podem ser, né, dependentes da nossa vontade e da nossa inteligência, e podem também não ser. A maioria, a esmagadora maioria, não é. Nós não damos notícia do nosso dia a dia interno, porque nós temos 2 dia a dia, o externo e o interno. Esse interno, nós não damos notícia dele, porque nós não temos a observação nem a inteligência treinada
para ficar de pé constantemente dentro de nós. Né? Então, a logosofia nos ensina a conhecer, a identificar, a selecionar, a criar, né? E a eliminar pensamento que não nos interessa. Por que esse conhecimento é importante? Também por várias razões, só duas. Primeiro, ele desenvolve em nós a penetração psicológica. E isso é da maior importância para o profissional. Sabem por quê? Em todo ambiente que nós vamos, existe a intenção dos pensamentos. E nós vamos desenvolvendo essa capacidade de percebê-la antes que elas se materializem. Por outro lado, esse conhecimento dos pensamentos aumenta a nossa energia. Tem muita gente tomando tudo quanto é variedade de tônico para aumentar a energia. Vai estudar sobre os pensamentos. Sabe por quê? Porque os pensamentos, tem pensamento que nos tira energia. Então, à medida que nós aprendemos a combatê-los dentro de nós, nós ganhamos muita energia. Há uma classe deles, que são pensamentos negativos, nós vamos contar a experiência aqui agora em seguida, que a logosofia denomina de deficiências psicológicas. São os defeitos do homem moderno. E esses pensamentos são grandes criadores de problemas, de convivência, de conflitos, são os causadores dos nossos erros, dos nossos desacertos. Eles, agora, uma coisa interessante neles é que quando um pensamento entra na mente, ingressa na mente, e começa a se repetir dentro de nós, sabe o que ocorre? Ele gera lá dentro um estado mental de natureza correspondente a dele. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, pessimismo, pessoa pessimista. Se ele começa a ter muito pensamento de pessimismo e repetir aquilo, ele vai gerando um estado mental de pessimismo dentro dele. Nada vai dar certo, isso não funciona, não conta comigo, que eu não tenho esperança com isso aí, né? Não põe, isso aí não pode ter um bom êxito. Se o estado mental se repete, sabe o que ocorre? Vai gerando em nós uma modalidade de pessimista. E se a modalidade também se repete, sela uma característica de pessimista. Por isso que se eu for pessimista e quiser modificar a minha característica de pessimista, eu tenho que ir lá dentro e modificar o pensamento. Não é coisa simples de fazer sem esse conhecimento logosófico, para ter realmente segurança e estabilidade, mas é plenamente possível. Não é? Exemplo dessas deficiências, né, desses pensamentos negativos. Impulsividade. Aquele pensamento que vem, você solta, ele fez um estrago, você quer voltar com ele para dentro, não adianta mais. Né? Imagine conviver com pessoas assim. Aspereza é aquele que dá resposta atravessada. Né? Lá em Minas tem até um ditado que eles falam assim: fulano hoje está com a avó atrás do toco. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Né? Pegaram até a coitada da avó e colocaram atrás de um toco. Né? Para significar aquelas pessoas, né? Trata o outro com casca e tudo. Né? Com casca e tudo. Olha conviver com pessoas assim, quanto essa deficiência psicológica, o estrago que promove na vida de uma pessoa. Né? A impaciência, todos nós já conhecemos, essa pressa, né, que anda aí, é outro. A intolerância, causadores até de guerra, como essa que nós estamos vendo aí agora, né? Além de outras razões que estão atrás dela também. Por exemplo, a irritabilidade, pessoa que se irrita com facilidade. Né? A suscetibilidade é que se melindra. Você vai falar com ele e fala assim: puxa vida, eu tenho que conversar com fulano, eu não sei se eu falo assim. Se eu falar assim, ele pode falar assado. Se eu falar dessa forma, tem que falar assado. Você passa meia hora confeccionando uma espécie de luva mental para falar com ele. Né? O vaidoso, aquele que acha que sabe tudo, mais do que todo mundo. A característica do vaidoso é que ele não deixa ninguém ficar no mesmo plano dele. Ou ele cria um degrau para ele subir, ou se ele não puder, ele cria um para você descer. Tá, mas no plano você não fica. Né? O vaidoso é muito interessante esse traço, sabe, na psicologia do vaidoso. Agora vejam como que esses defeitos
nos fecha as portas das oportunidades. Eu vou lá nesse banco de novo. Havia lá no banco um chefe de um departamento de marketing e que houve uma vaga porque o atual chefe dele aposentou-se. Bom, havia 3 candidatos para ocupar essa vaga. Um deles era o mais indicado, porque ele falava 4 idiomas, né? Na época. Era uma pessoa que escrevia artigos científicos para revistas, né? Tinha um trânsito relativo nessa área de marketing. E, por coincidência, nessa época, houve uma mudança na diretoria do banco. Vieram vários diretores e um presidente novos. Nós fomos apresentados a eles formalmente. Só que esse colega, que era o principal candidato à chefia do departamento de marketing, ele tinha 2 dessas deficiências. Uma era muito impulsivo. Ele falava mesmo, o pensamento vinha, ele punha para fora, sabe? Não importava o que aquilo causava. E o outro, ele era muito bajulador. Jovens, todos sabem o que é bajulador? Sabe? Não? Eu também não vou falar, não. Pergunta de lado aí. O bajulador é o famoso puxa, né? Esse que está sempre puxando, né? E nós sabemos que tem 2 tipos de bajuladores, né? O que bajula para ser bajulado e o que bajula para levar vantagem. Tem gente que gosta de bajular para receber a recíproca, sabe? É esse afago recíproco, né? De lá e de cá, né? E esse colega, ele era do segundo time. Ele bajulava para levar vantagem mesmo, sabe? Bom, estávamos lá no 8º andar do banco e queríamos ir para o 16º. O elevador parou, estavam eu, um outro colega e ele. Aí ele perguntou, subindo, o assessorista fez assim, o que vocês entendem? Vai indo, vai? Nós entramos, o elevador começou a descer. E esse outro colega disse assim, assessorista, o senhor falou que o elevador estava subindo, o elevador está descendo? Aí criou-se aquele constrangimento, né? Mas esse que é o bajulador, ele olhou, se o elevador estava cheio, e ele viu que lá dentro, o elevador grandão, né, que eles comportam muitas pessoas, lá dentro estavam o presidente e um diretor recém-chegados. O que ele fez? Deu uma ajeitada assim no nó da gravata, sabe? E falou assim, não sei se ele fez porque ele queria descontrair o ambiente, mas eu sei que não pegou bem. Ele falou assim, olha, ora, minha gente, mas descer com o presidente é subir na vida. Ele assim, sabe? Foi igual que aconteceu, aquela risada geral dentro do elevador, sabe? Muito bem, olha o que aconteceu na sequência. Dias passados, 15 dias, 20 dias, o presidente me chama na sala dele e disse assim, olha, eu quero fazer um remanejamento geral nesse banco. E traga-me, por gentileza, os currículos, os cargos e os candidatos. Aí preparei tudo aquilo e fui com a minha equipe, né? Esse dia nós fomos tratando de cargo por cargo os candidatos e ele com a diretoria toda de lado. Quando chegou no departamento de marketing, ele perguntou assim, quem são os candidatos? A, B e C. Qual é o mais indicado? Presidente, é o A. Por quê? Olha, ele domina 4 idiomas, ele escreve revistas, escreve artigos científicos para revistas, é muito estudioso, ele tem um bom trânsito nessa área de marketing. Aí ele ouviu todo mundo em silêncio e falou assim, esse não. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse assim, porque ele vai me dizer o que eu quero ouvir e não o que eu necessito ouvir. Ele como presidente de um banco. Olha, vejam bem como que essas deficiências lacram a porta das oportunidades, né? Além de criar sentimentos, intervir na sua formação, sustenta o indivíduo no seu aspecto anímico e dispõe das energias internas, equilibrando a vida psíquica em todas as circunstâncias em que se acentuam as preocupações que, de um ou de outro modo, a afetam.
Olha, esse sistema sensível, a sensibilidade, ela é integrada, igualzinho o sistema mental, é integrado por um conjunto de faculdades. Por exemplo, faculdade de amar, faculdade de agradecer, faculdade de sentir, faculdade de consentir, né? Conjunto, faculdade de perdoar, uma série delas. Essas faculdades, elas geram sentimentos, que são os que equilibram a vida psíquica. Então, há vários tipos de sentimento. Por exemplo, a gratidão, né? O afeto, o amor, por exemplo, o amor a Deus, o amor ao semelhante, o amor conjugal, o amor filial, o amor maternal, né? Cada um deles tem também um leque de sentimentos que o integram. A lealdade, o sentimento de amizade, que a gente vê muito nos adolescentes, quem dá aula, né, para os jovens, vê como que esse sentimento é forte entre eles. Enfim, o sentimento de bondade, de caridade, um conjunto desses sentimentos. Então, esses sentimentos, ao equilibrar a vida psíquica, é como se eles se fosse assim, dentro de nós, eles vão se formando uma espécie de conselheiro da nossa razão. Quando você tem que tomar uma decisão, para que ela não seja fria, eles vêm aconselhando a razão. Eu estou dizendo isso assim, mas é claro que tudo isso tem o conhecimento para transformar esse sentimento em conselheiro da razão. E eu pensava, antes de estudar logosofia, que o sentimento era inato. Ou você nascia com ele, os tinha, ou não os tinha nunca. Hoje eu vejo que não. Os sentimentos são igualzinhos às flores, podem ser cultivados, plantados, cultivados, né, desenvolvidos e conservados. Porque se nós não aprendemos a conservar sentimentos ao longo da vida, nós e os perdermos, nós nos tornamos pessoas frias, pessoas desconfiadas em excesso, pessoas que muitas vezes assim perdemos totalmente a esperança na humanidade, no ser humano. Nós temos que saber proteger esses sentimentos. Por exemplo, quantas sociedades, vamos pegar a conjugal, que no início começa, né, amparada pelo sentimento de amor, e depois vão vindo os fatos da convivência e vai definhando esse sentimento até ele desaparecer. E com ele desaparecendo, desaparece também a sociedade. Não é mesmo? Uma vez chegou no nosso escritório de advocacia um senhor querendo se excluir de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, eu achei muito estranho, porque ele era o sócio majoritário, tinha 70% das cotas, e ainda a sua empresa apresentava um excelente resultado nos balanços. Então, conversando com ele, falei assim: senhor fulano, o senhor permite uma pergunta fora aqui da profissão? Ele falou: sim. Eu falei assim: por qual que é a razão real que o senhor realmente está se excluindo dessa sociedade? Uma sociedade que lá vai tão bem, o senhor é o sócio majoritário, o senhor parece que, pelo que o senhor está me dizendo, o senhor gosta desse trabalho. E ele olhou para mim e disse assim: bom, então eu vou te responder com uma palavra só: ingratidão. Como eu fiz silêncio, ele continuou mais um pouquinho e disse o seguinte, que ele tinha levado para essa sociedade 2 sócios minoritários, os considerava como filhos, os ajudou muito, inclusive, a integralizar a capital, porque nem isso eles tinham condição, e agora ele estava percebendo que eles vinham tramando contra ele, lançando intrigas, fofocas, tentando derrubá-lo. Então ele falou assim: eu, na minha idade, eu não quero mais passar por isso. Porque a ingratidão, ela destrói até império, destrói tudo. E eu costumo dizer para os pais, e que hoje tem muitos jovens, que a gratidão é um sentimento que tem que ser ensinado na infância. Se não ensinar a gratidão na infância, principalmente aqueles que não têm, quando chega na adolescência, nós temos sérios problemas com os filhos. Por quê? Porque o ingrato, ele está sempre de costas para o bem recebido. Você pode fazer o que você quiser para ele, que ele não valoriza, né? Então tem que ensinar desde cedo aos filhos a valorizar o trabalho dos pais, né? A conhecer, não aquele pai que chega em casa só, mas aquele que está fora, a luta do pai fora. E ensinar a gratidão
não é ensinar o filho a falar muito obrigado. Isso aí é pouco. É ensinar o filho a corresponder ao bem recebido. Isso é ensinar a gratidão. Não é? Para isso, ele tem que aprender a dar valor às coisas, os valores reais que as coisas têm. Bom, vamos para outro recurso. Vocês estão cansados? Podemos mais um pouquinho só? Podemos? Tá. Um outro recurso também extraordinário que a logosofia nos apresenta é o estudo sobre os grandes conceitos de vida. O culto aos conceitos é o que forma o patrimônio moral dos homens. Quando a humanidade que povoa o mundo se desvia e traz os conceitos que estabelecem a ordem moral entre toda a comunidade, desconceitua-se e depois tarda a merecer novamente de seus próprios integrantes a confiança e o respeito que antes lhe dispensavam. Olha, a logosofia, ela nos convida desde das crianças no setor infantil, como também aos adolescentes, aos jovens e a nós adultos, a estudar, a praticar e a cultivar e assimilar os grandes conceitos de vida. Por quê? Porque atualmente no mundo, a maioria das pessoas é vítima de uma orfandade, que é a orfandade dos conceitos básicos de vida. E onde existe orfandade de conceitos, existe ausência de valores. Antigamente, eles diziam assim: atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. As mulheres trataram de evoluir, trataram de estudar cada vez mais, aí eles mudaram. Ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Aí as mulheres aceleraram mais ainda e hoje eles já estão dizendo: atrás de uma grande mulher está... Quem for mais valente, completa aí para nós. Né? Um homem tentando ser grande, né? Ficar grande, né? Porque as mulheres são impressionantes. Quem dá aula tem assim, conjunto de mulher com aluno com aluna, você dá um exercício, as mulheres se organizam com rapidez e te dão solução logo, né? E os homens ficam lá ainda, aquela coisa, tudo. Eu costumo até dizer, com a mulher de 16, 17 anos, ela pensa para um homem de 30, sabe? Nós custamos amadurecer, né? Amadurecimento de elefante, né? Demora muito, sabe? Olha, ao lado de um grande conceito está sempre um grande valor, sempre, sabe? O conceito, se eu parar, por exemplo, também aqui numa praça do Rio e perguntar à juventude passando, qual o conceito que você tem de vida? Que conceito que você tem de responsabilidade, de tempo, de conciliação, de família, de liberdade, de justiça, de moral, de ética, de pensamento? Sabe o que eu vou ouvir? Um grande silêncio. Sabem por quê? A juventude é culpada disso? Não, porque nós estamos dentro de uma cultura que não estimula o cultivo de conceitos. E ao não estimular esse estudo, prática e o cultivo dos conceitos, ela não gera os valores que correspondem a esses conceitos. Por isso que há ausência imensa de valores no mundo, e daí dizer que os valores, os próprios americanos dizem, são um verdadeiro slogan, né, do mundo. Então, esse estudo de conceitos é fundamental. Eu vou narrar aqui duas experiências, vocês vão ver o que ocorre com a pessoa que não cultiva esses conceitos. Vou narrar essa aqui. Uma vez eu fui a Brasília visitar um magistrado que é meu parente. Quando cheguei, ele disse assim: olha, eu vou visitar hoje o doutor fulano de tal, que é uma eminência do mundo jurídico, um escritor, um homem muito conhecido, não posso aqui dizer o nome, não posso identificá-lo, e ele está passando por um momento muito difícil, e você podia ir comigo. Eu falei: mas eu cheguei aqui, nem conheço ele pessoalmente, vou numa situação dessa? Ele falou: não, eu vou ficar lá 10 minutos, porque ele também não atende a gente mais do que 10 minutos, mas eu vou só hipotecar
minha solidariedade a ele. Bom, quando chegamos na casa desse magistrado, ele apresentou, e eu verifiquei que lá não havia móveis, nunca tinha visto aquilo. Tinha aqueles puffs por todo lado, tapete, livro para tudo quanto é lado. Aí perguntei a ele, mas depois de um pouquinho de conversa, né? Vossa Excelência tem um modo assim, exótico, né, de viver, que coisa engraçada. Ele falou assim, porque a minha família já foi embora. Eu falei, mas a família do senhor já foi embora? Ele falou, foi. Eles não me aguentaram, porque a minha vida é a vida para estudar direito. A minha filha ficou comigo até agora, mas ela também, eu achei que ela tinha me compreendido, mas vi também que não tinha, ela partiu, também não me aguentou. Eles não entendem que eu nasci para estudar, né, direito, a ciência do direito. Bom, aí saímos de lá e eu então pensei, falei, olha que interessante, um homem capaz, um homem de bem, né, um homem com um conjunto de valores, mas ele não tem o conceito de vida. Ele colocou a vida dele dentro da profissão, quando ele tinha que ter colocado a profissão dentro da vida. Tanto é que, ao colocar a vida dentro da profissão, ele perdeu até a família também. Não é? A falta que faz esses conceitos. Uma outra também, essa aqui é boa também. Um empresário chegou um dia lá no nosso escritório e queria que nós patrocinássemos uma causa onde ele estava acusando um outro empresário de ter colocado fogo na sua empresa para receber um seguro. E apresentou um conjunto de provas que qualquer juiz, promotor ou advogado que analisasse aquelas provas concluiria que realmente aquele empresário colocou fogo na própria empresa para se beneficiar do seguro. Só que, conversando com ele, eu acabei descobrindo que aquele empresário que está sentado na minha frente, por um conjunto de razões, é que mandou colocar fogo na empresa do outro para incriminá-lo. Aí ele falou comigo, olha, como é que é? Vamos entrar com essa causa? Eu falei, senhor fulano, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque, apesar eu sei que se eu entrar com a causa, nós vamos ganhar, que a prova está toda contra ele, mas eu sei que não foi ele que pôs fogo na sua própria empresa. Como que eu vou patrocinar essa causa? E a minha posição ética? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, mas doutor, eu nem falei com o senhor nos honorários ainda, e o senhor já está falando comigo em ética? Eu falei, olha, a minha posição aqui é uma posição voltada mais para a ética. Eu costumo seguir algumas normas éticas. Como eu vi que ele não entendeu, eu falei mais algumas coisas, então ele olhou bem para mim e disse assim, o senhor sabe o que eu espero de um bom advogado? Duas coisas, ética e esperteza. Eu falei, mas qual que é o conceito que o senhor tem de ética? Ele falou assim, ética, para mim, o senhor sabe melhor do que eu, são aquelas regras bonitas que nós ensinamos às crianças, mas quando nós viemos aqui para a vida profissional, o que reina aqui? Os interesses, os nossos interesses. Então, essas regras ficam de lado, nós pomos para fora da sala, não é? Eu falei, então esse é o conceito que o senhor tem de ética? É. E qual o conceito que o senhor tem de esperteza? Perguntei a ele. Eu queria ver o que ele considerava um advogado esperto. Ele falou, o senhor conhece a obra de Napoleão Bonaparte? Não, nunca li. Sei que foi imperador romano, sei alguma coisa sobre ele. Ele falou assim, pois o senhor devia ler, porque o Napoleão fala na sua biografia que o maior orador que existe é o triunfo. Quer dizer, eu estou te dando as provas, te pago um bom honorário, o senhor trate de entrar com essa ação e ganhar a causa. É claro que eu não aceitei isso, nós fomos tomar um café e gentilmente passei a mão no braço dele e o pus para fora. Não é? Levei essa situação a alunos e apresentei, nunca identificando a pessoa, né, o caso. Perguntei, o que é que falta? Os alunos foram precisos. Professor, esse homem é uma das vítimas da ausência do estudo de conceitos e de valores, porque ele não tem honestidade, não tem nenhum respeito pelo semelhante. E por que isso? Então ainda deram até uma imagem interessante, falou assim, ele é uma espécie de quebra-cabeça humano, de figura humana, faltando peça.
Os quebra-cabeça de criança, né? Você esconde umas peças, você não consegue montar. Então, quem não estuda esses conceitos e não desenvolve esses valores, corre esse risco lá na vida adulta, de ser uma espécie de figura humana faltando determinadas peças. Né? Vamos ver mais um aqui, nós caminhamos para o final. Olha, leis universais. Esse tema é de uma amplidão também que os senhores não calculam. Ao ilustrar o homem sobre o mecanismo das leis universais, a logosofia lhe permite ajustar sua vida à realidade que estas determinam e livrar-se do vazio e da opressão moral causados pelo desconhecimento das mesmas. As leis da criação ainda são muito pouco conhecidas pela humanidade, pois, sendo elas advogados e juízes ao mesmo tempo, a maioria ignora como atuam e como ditam suas sentenças e quando julgam. Ditam suas sentenças quando julgam. Essas leis, elas representam a vontade do Criador, vontade de Deus. São os pilares da criação e sustentam tudo que existe no universo, tudo. Delas originam princípios e diretivas que orientam a forma como nós devemos, por exemplo, criar pensamentos, como nós devemos pensar, sentir e atuar. Só que, ao desconhecer as leis, nós atuamos sem o amparo delas. Por isso que muita gente pergunta na vida, eu não sei por que isso me aconteceu. Tá? Então, é um conhecimento da maior importância. A palestra podia ser só sobre elas também, para vocês verem a importância dessas leis. Há várias leis, por exemplo, lei de evolução, lei de movimento, lei do tempo, né? Lei de causa e efeito, lei de conjunto, lei de equilíbrio, lei de justiça, lei de transformação ou de câmbios, né? Lei de herança. Essa lei de herança é muito interessante, porque num dos aspectos ela se refere à herança de si mesmo. Nós, advogados, conhecemos a herança do que morreu, né? Do decujus, que se chama lá no direito. Nome bonito, né? Latim, decujus, olha bem. Agora, essa lei de herança, ela mostra que o homem herda a si mesmo a curto, médio, longo e a longuíssimo prazo. E a curto prazo, um dos princípios que emana dessa lei é que o homem herda a si mesmo em vida. Em vida. Eu vou narrar aqui uma experiência também, de empresário também. Quem recorda daquele nosso plano Collor, que bloqueou os nossos saldos bancários aí nos bancos, né? Acho que muita gente aqui recorda. A juventude está fora, né, dessa quadra, né? Naquela época, eles fizeram aquele bloqueio financeiro para controlar a inflação e a legislação foi muito rigorosa para liberar dinheiro, salvo aquele valorzinho que liberava para todo mundo. Uma das hipóteses era que a pessoa estivesse com doença terminal. Estou eu no escritório, chega também um senhor, né, que era mais alto do que eu, mais corpulento do que eu, e queria que liberasse o dinheiro para ele. Ele falou comigo assim, doutor, eu tenho lá hoje, se fosse hoje, era mais ou menos, para vocês terem uma ideia, R$1 milhão, mais ou menos 1 milhão. Eu tenho lá um dinheiro e preciso liberar esse dinheiro. Eu falei, mas como nós vamos fazer isso? Porque o senhor não se enquadra na legislação. Ele falou assim, quem falou que eu não me enquadro na legislação? Claro que eu me enquadro, eu estou com doença terminal. Eu olhei para ele, aquele homem alto, vermelho, robusto, vendendo saúde. Eu falei, mas seu fulano, como que o senhor pode estar com doença terminal? Ele falou, doutor, o senhor entra lá com pedido, né, na Justiça Federal, eu te arranjo um atestado médico, olha, te arranjo até 2 ou 3 atestados médicos, eu quero ver o juiz dizer que eu não estou. Eu falei, bom, imagina que o juiz marque uma audiência
e olhe para o senhor, suspeite que o senhor não tem nenhuma doença terminal, nomeie um perito, um médico perito, e detecte, através da perícia, que o senhor não é doente, não tem doença terminal nenhuma. Como fico eu como advogado? Ele falou, mas o senhor não tem responsabilidade nisso? Eu que estou dando os atestados médicos. Eu falei, lê do engano, o senhor se engana. Você acha que o juiz não tem uma visão assim profunda de perceber que eu, como advogado, também percebi que o senhor não tinha? Eu tenho um nome a zelar, um conceito, não posso fazer isso. Ele falou, mas não pode, não acredito que o senhor vai perder esses honorários nisso aqui. Eu falei, não, eu não faço. E o homem foi embora pisando alto. Alguém liberou isso para ele lá, eu soube. Os anos correram. 10 anos depois, estava eu num outro escritório. Esse homem me aparece lá um dia, acompanhado de mais 3 senhores, altão. Todos eles eram altão mesmo. Pessoal assim, 2 metros de altura. Quando eu o vi lá, falei, puxa vida, será que esse homem vai vir como cliente para cá, também com aquela mesma proposta de 10 anos atrás? Eu lembrei dele, recordei dele na hora. E ele queria falar comigo, aí que piorou. Eu falei, mas gente, o que esse homem quer comigo? Bom, aí ele entrou, né? E disse que tinha me localizado através da OAB, que ele tinha um cartão meu, pela minha inscrição na ordem, me localizou onde eu estava atualmente. E apresentou aqueles 3 senhores, que era irmão dele. E contou o seguinte, falou assim, olha, nós perdemos os nossos pais recentemente de desastre. E eles deixaram um grande patrimônio, mas um patrimônio imenso mesmo. E nós nos reunimos e tentamos repartir, fazer uma partilha desse patrimônio entre nós. E não chegamos a um acordo. E cada um já estava disposto a pegar um advogado e ingressar em juízo um contra o outro. Aí, um de nós, não sei se foi ele mesmo, ou alguém falou assim, será que tem uma pessoa que nós podemos confiar na imparcialidade dele? Ele recordou 10 anos atrás do episódio do Plano Collor. Ele falou, olha, 10 anos, ele falou com os irmãos, né, aconteceu isso assim, assim. Então eles vieram aqui para conhecer o senhor. Olha, era uma coisa até simples para fazer, era um trabalho mais de arbitragem do que de, né, uma coisa assim, simples, onde eu ganhei muito mais dinheiro que ganharia lá atrás, no Plano Collor. Olha como que a gente herda, nós nos herdamos em vida, está vendo? Eu tenho dito que nós precisamos investir na honestidade. Há aí uma onda dizendo que o desonesto é que leva vantagem na vida. Pode até ser, mas a vantagem que leva é momentânea, porque quem investe na honestidade, ele constrói, porque a honestidade constrói, a desonestidade não. Por que a honestidade constrói? Porque dela exala a confiança, né, dos demais em nós, coisa que nunca ocorre com o desonesto. Né? E encerrando, né, eu queria projetar também algo muito importante que a logosofia trata, trata também sobre Deus, que é o Criador da ciência universal. Encontrar a Deus é compreender sua criação, compreendê-la por intermédio de todas as coisas que tomam contato com a consciência. É também colaborar na grande tarefa de ajuda mútua, a fim de que cada um encontre seus fragmentos perdidos pelo mundo, aqueles que faltam à figura humana para chegar a ser completa, ou seja, semelhante à imagem do Criador. Então a logosofia nos mostra, trata desse assunto de Deus, porque Deus é o Criador da ciência universal, na qual a logosofia se inspira, e nos mostra que caminhar rumo a Deus com segurança é através de um processo de aperfeiçoamento que eleva, né, cada vez mais a nossa conduta. Cada vez que nós fazemos palestra, eu sei que muitas pessoas que estão presentes se ficam despertadas para tomar contato com essa ciência, porque vê a grandeza dela, vê a amplidão e quanto pode se beneficiar e se beneficiar também a outros com ela. Só que quando os senhores atravessarem aquela porta ali, tem uma coisa esperando os senhores ali fora, que vai lutar para que os senhores não
contactem com a Fundação Logosófica. Se a gente tivesse tempo aqui, o tempo já esgotou, eu ia dar até uma caixa de bombom quem me dissesse o que é. Tá vendo? Mas nós vamos só projetar e fazer um comentário e encerrar. Eu chamo do grande drama humano. A agenda. Não é estranho? Fala assim, mas a agenda é o grande drama humano? Vocês podem me perguntar, mas você não usa agenda? Eu uso. Nossa, e devo demais a minha agenda. Por que a agenda é o grande drama humano hoje, atualmente? Hein? Falta de tempo. Exatamente, é isso aí. Ó. Porque nós estamos numa cultura que nos leva a colocar todo mundo na nossa agenda, menos nós. Nós ficamos fora dela. Sabe? Todo mundo está lá, ó, mas nós não. E nos colocar na própria agenda não é arranjar tempo apenas para o lazer. É conquistar um tempo para se estudar, para se conhecer, né? para se superar. Superar em tudo aquilo que precisa ser superado em nós. Superar mentalmente, sensivelmente, intelectualmente, moralmente, eticamente, psicologicamente e espiritualmente. Então, eles falam aí que existe a Escola Superior de Guerra. Ingressar na Fundação Logosófica é ingressar numa Escola Superior de Paz. E cultivar um conhecimento que nos permite, né, no exercício da vida profissional, a exercer a mais nobre das profissões, que é a nobre profissão de fazer o bem. Então, estudar a logosofia hoje é uma oportunidade de ouro. Aqueles que tiverem essa oportunidade, né, não percam, porque jamais vão se arrepender. Os benefícios são assim incalculáveis, né, e a pessoa só tem assim a ganhar porque entra na rota da evolução, tá bom? Então, agradeço, aí nós já passamos um pouquinho do tempo. Agradeço, né, muito pela oportunidade de ter voltado ao Rio. Já estou arranjando outra palestra ali com a Ângela, uma palestra interessante. O dia que for feita aqui, vocês não percam também como ensinar o cultivo de valores enquanto o cotidiano contradiz o que ensinamos. Né? Espetacular. Podem trazer muita gente mesmo. Né? Nós vamos mostrar como que a pedagogia logosófica trabalha com isso, com adolescentes. Viu? Então, muito obrigado. Viu? Puxa, Daniel, quanta densidade numa só palestra, né? Agradecer muito sentidamente, muito emocionadamente ao Daniel Martins por ter se deslocado lá de Minas Gerais para nos conceder essa belíssima palestra, mas também dizer para ele, talvez ele não saiba, que tem uma família aqui que também se deslocou de Minas Gerais, Belo Horizonte, só para assistir sua palestra. Estou mentindo? Por favor, levante o braço. Olha lá, família lá atrás. Um deles, inclusive... Tem gente de Macaé que eu já contatei. Esse eu sei porque eu que convidei a família, né? Um deles, inclusive, o seu xará, o Daniel, né? Veio lá de Belo Horizonte para assistir sua palestra, é verdade. Com esse salão cheio, ao outro salão para onde nós estamos transmitindo. Quando eu vinha do aeroporto hoje com o Daniel, eu falei para ele, olha, habitualmente, no final das nossas palestras, nós oferecemos a logosofia de utilidade pública, não cobra por suas palestras, então oferece para qualquer pessoa que queira levar para um seminário, encontros universitários, congressos. Posso fazer a mesma coisa com a sua palestra? Ele me autorizou. Portanto, qualquer pessoa aqui no Rio ou em qualquer parte do Brasil que queira levar esta mesma palestra, Logosofia, os valores essenciais para o profissional da atualidade, contatem conosco que o Daniel vai lá com todo prazer. Não é mesmo, Daniel? Perfeito. Bom, quero fazer um convite, já descendo para o cafezinho, um convite.
esse público bonito aqui, nós queremos um pouco mais conosco. Esta foi a abertura de uma semana de palestras. Portanto, segunda-feira temos, alguns talvez não saibam, o homem frente a si mesmo, todas 7h30 da noite. Na terça-feira, as leis universais e sua influência no destino humano. Quarta-feira, dia 23, a influência dos pensamentos na vida, que o Daniel já nos trouxe também esses conceitos. Dia 24, quinta, confiança em si mesmo. Daniel falou muito sobre isso. E na sexta-feira, na próxima sexta, vamos encerrar com uma grande palestra falando de livros logosóficos, de romance psicodinâmico, com vários palestrantes aqui. Vai ser uma atividade, uma agenda cultural que nós vamos apresentar. E depois, no dia 28, já agora às 7h30 da manhã, um tema, a importância do conhecimento para entender o Criador e a criatura. Quer dizer, são palestras, temas irresistíveis. Na dúvida, venha às 7h30 da noite aqui, durante toda a semana, que vão encontrar palestra. Agora, independentemente de virem para a palestra, nós queremos convidá-los também para um curso, mesmo que venham para a palestra. Dentro do kit convidado, tem, dentro da bolsa que os nossos convidados, para o outro salão também, isso é válido, para onde nós estamos transmitindo, tem este pequeno formulário simples, bege. Nós queríamos dar um tempo agora para que retirassem, se inscrevam, é 1 hora, uma vez por semana, este curso, para ampliar todas essas maravilhas que o Daniel nos trouxe aqui hoje. Então, por favor, retirem, está esse formulário aqui, bege, os horários aqui, as opções disponíveis, e podem entregar a qualquer estudante de logosofia que esteja de crachá. Ok? Encontraram? O curso é absolutamente gratuito. Logosofia de Utilidade Pública não cobra por seus cursos e suas palestras. Nós queremos todos de volta aqui. Perfeito? Enquanto se inscrevem, mais uma vez, Daniel, muito obrigado. A esse público simpático, gentil, muito obrigado pela presença. Vamos ao cafezinho lá embaixo e muito obrigado a todos.